Você começou a falar aí um pouquinho sobre os outros benefícios da atividade física que a gente teria que começar a falar. Queria que Boa. você trouxesse alguns exemplos, assim. O que você acha que a gente explora pouco para vender, literalmente para vender atividade física para quem não faz ainda, e que não é pouca gente, infelizmente. Boa. Uma coisa que eu gosto de falar bastante isso. Vamos lá. Várias pesquisas mostram uma coisa: as pessoas fazem exercício muito por imagem, pela estética. E aí vem a pandemia. E as pessoas estão em quarentena. E o corpo das pessoas não foi mais tão mostrado assim, não foi mais tão colocado em evidência. Pô, tava todo mundo em casa. E aí, será que faz sentido fazer exercício ainda por esse fim? Exclusivamente por esse fim? Né? Talvez algumas pessoas passaram a ter dificuldades, assim, em se motivar. Enfim, motivação é um tema que eu também gosto de estudar. Tem um amigo meu, um grande amigo, Thiago Matias, que também é um cara que estuda muito isso, ele é o especialista, e aí me motiva bastante também a estudar isso. E aí alguns trabalhos que a gente publicou durante a pandemia foi justamente enfatizando os benefícios na saúde mental, assim. Então, basicamente, no curto prazo. E aí a gente tem alguns mecanismos que explicam isso. Como que a pessoa faz exercício e o humor dela melhora tão rápido, às vezes durante a sessão de treino ou sessão de exercício ou mesmo depois. E a gente tem mecanismos de um lado fisiológicos e de outro psicossociais. Então, dentro dos mecanismos neurofisiológicos, né, a gente tem ali a liberação de neurotransmissores. Então, é um coquetel de substâncias químicas que a gente libera, sejam hormônios ou neurotransmissores, como endorfina. Geralmente as pessoas conhecem mais, postam lá, tô endorfinado, tô me sentindo bem, aquele bem-estar, aquele prazer, aquele que muitas vezes até leva o vício. Muitas pessoas são viciadas em exercício. E a parte química explica bastante isso. Mas a gente tem a serotonina, os endocannabinoides, glutamato, GABA, são neurotransmissores que conseguem explicar, são, sob o ponto de vista do exercício e cérebro, a gente consegue entender por que as pessoas melhoram o humor. Um aspecto importante é que as pessoas inativas com obesidade talvez não estejam ainda tão aptas a perceber isso. Então, quanto mais ativo o indivíduo é fisicamente, mais ele pode se beneficiar disso. O outro ponto é os aspectos psicossociais. Então a gente tem a possibilidade de satisfazer algumas necessidades psicológicas básicas. Então essa é uma teoria da autodeterminação que estuda a motivação, e aí tem uma subteoria chamada teoria das necessidades psicológicas básicas. E aí a gente tem o vínculo, autonomia e competência. Num ambiente de exercício, a gente precisa, os profissionais precisam fomentar isso, a satisfação dessas três necessidades. Então a autonomia, o indivíduo ter um senso de escolha, de certa forma, ele poder, às vezes, escolher um exercício, o modo como ele faz o exercício. Então, ele ter mais autonomia, entender alguns aspectos, aprender alguns aspectos, podem ser habilidades ou forma de fazer. A competência, então, quem que não quer se sentir competente em alguma coisa que faça? Pô, eu tava agora há pouco, eu tô tentando aprender a tocar violão, algo que eu sempre quis na minha vida, e aí um pouco tempo atrás, eu comprei um violão, pô, vou aprender a tocar, tem um amigo meu que dá aula, e aí, pô, a cada aula eu vou lá e me sinto um pouco mais competente, isso vai me motivando a continuar. No exercício também, então, muitas vezes, você aprender um exercício novo, uma habilidade nova, vai fazer com que a pessoa se perceba mais competente, isso é importante para ela continuar naquele comportamento. E o vínculo, que também, na minha visão, é um dos principais, assim, você estabelecer vínculos sociais no ambiente de exercício. Talvez o grande problema que eu vejo é um ambiente de musculação, que a pessoa entra sozinha e sai sozinha. Às vezes isso não ajuda muito. Um ambiente de crossfit, por exemplo, um ambiente de treinamento funcional, um grupo de corrida, fomenta vínculos sociais, é algo que pode ser que a pessoa se motive a voltar lá, fazer novos exercícios, novas sessões. Grupo de dança para os mais velhos. Então, tornar o exercício uma atividade social é fundamental, assim. Aham. Nós temos um problema muito grande, tanto com adesão quanto com aderência. Eu acho que tudo que você falou aí se encaixa muito bem, me corrija se eu estiver errada, na aderência. Aquela pessoa que já pratica e você quer fazer com que ela continue naquela atividade. Exatamente. Só que vamos falar das pessoas que não praticam atividade física. Você vê alguma estratégia para que gere, na verdade, aquela pulga atrás da orelha, né, da pessoa, para ela começar, tipo, começa a se movimentar, porque eu quero fazer isso, porque isso é bom. Como essa é de $2 milhões, essa aí. Essa vale mais. Vai ficando mais difícil conforme o podcast vai passando. É uma baita pergunta, eu gosto de falar sobre isso, e aí eu tô acompanhando o pesquisador Daniel Lieberman, de Harvard, que é um baita pesquisador, assim, ele, na verdade, é biólogo, ele estuda biologia evolucionista, e ele coloca lá alguns aspectos interessantes, assim. Primeiro é realmente tornar o exercício uma atividade social ou divertida, ou os dois. Porque os nossos antepassados, eles não faziam exercício, claro, né?
não existia essa forma de exercício que existe hoje. Eram atividades físicas, generalistas, para caçar ou para se divertir, para danças, jogos, brincadeiras, eles faziam isso. Então, se a gente usar essa perspectiva, a gente pode se dar bem. Então, tornar o exercício uma atividade social, envolver pessoas, e aí tem a questão do suporte social, que as pessoas fornecem uma para as outras, para se manter ativas. Então, quem está começando, uma dica importante é convidar pessoas, se juntar com grupos, tá? Bem, bem importante essa dica mesmo. E também escolher uma modalidade que tenha um lado divertido, assim. Não é fácil, as pessoas geralmente optam por uma academia de musculação, ou uma caminhada, ou corrida, e talvez não seja divertido realmente no começo, mas a escolha da modalidade é importante, e aí para isso as pessoas precisam experimentar diferentes modalidades. Eu acho que a gente não precisa limitar, dizer uma modalidade exata, um tipo de exercício exato, e as pessoas precisam experimentar, estar abertas às experiências, porque a atividade física, na minha visão, é uma experiência que vale a pena, né? Seja para conhecer pessoas novas, seja para se sentir melhor. Algo que me motiva a fazer exercício todo dia é eu me sentir melhor aqui e agora. Então, tô um pouco ansioso. Quem que não fica ansioso no dia a dia aí, na quarentena, na pandemia? E eu pensar em gastar 30 minutos para me sentir melhor hoje, dormir melhor à noite, para mim tem funcionado. Pode ser que para alguns ouvintes também funcione. Então, nesse sentido, é tornar o exercício aí também necessário, nesse sentido, e divertido e social, acho que são caminhos bons, assim.